Clara Aires, tenho 47 anos, tive o Luigi com 42 anos de parto natural. E essa é a minha história. Eu demorei para ter meu filho, mas não teve nenhuma razão específica, assim, não foi por problema de saúde, não foi por nada disso. Porque eu não pensava mesmo em ter filhos. Demorou. Eu e o Kay, a gente já estava casado há 5 anos e daí, de repente, apareceu assim, pô, será que é legal? E se a gente tiver um filho? Eu não queria fazer, evitar, né? Eu não queria fazer mais nada eu não queria mais tomar anticoncepcional, que eu achava hormônio ruim pro corpo, não queria mais ficar nessa de tomar anticoncepcional. E daí a gente resolveu parar numa decisão assim, bom, se engravidar, engravidou, se não, tudo bem também. Eu compartilho do mesmo sonho da Clara, né? Eu até tinha um pouco mais, mínima coisa a mais de expectativa, né? Sempre fui de família grande, então sempre tive irmãos, primos, né? Então a gente tende a se aglomerar em número de pessoas. E aí no final eu não estava tão na expectativa angustiante, mas você sempre fica, né? Você sabe que pode acontecer, né? Pelo histórico que a gente vê do pessoal, dessa molecada mais nova, que só de encostar engravida, a gente pensou que, teoricamente, com a gente poderia ser próximo disso, né? Vamos parar de se proteger, né? E pensamos que, num curto prazo, poderia acontecer. Passados os 2 primeiros anos, a gente falou, 2 anos, né? Nenhum sinal, nada de atraso, nada. Vamos olhar, vamos fazer um exame, né? Tanto eu quanto a Clara, e para ver o que poderia estar acontecendo, se fosse realmente algum problema físico ou não. Fomos a primeira vez, não aconteceu nada. Continuamos desencanados, 2 anos, né? E passaram-se mais 2 anos, né? Então já ia para o 4º ano, eu falei, vamos em outro laboratório, sei lá, né? Pode ter dado algum erro, alguma coisa assim. Então, aí a gente voltou, refez os exames, né? E aí constatou que não tinha nada mesmo, né? Então, continuou e... Continuou a vida. Continuou a vida, exatamente. Até que aconteceu, né? Eu falo que não foi uma decisão pessoal, foi uma decisão divina. E uma coisa curiosa que aconteceu é que a gente quase não teve cobrança, assim. Eu não me senti em nenhum momento cobrada. A minha família sempre respeitou demais as minhas escolhas. Às vezes as pessoas perguntavam alguma coisa, mas eu nunca senti como cobrança. E mesmo amigos, acho que não tinha muito isso, né? As pessoas perguntavam, mas eu nunca me senti cobrada. Quando eu soube que estava grávida, que eu fui fazer os exames, na mesma hora me falaram que pela minha idade eu tinha que ser acompanhada, ter um acompanhamento especial, que eu não poderia ser acompanhada, fazer meu pré-natal normalmente em consultório e tudo mais. Fui procurar a médica para saber mais. E a médica foi super aberta, assim, falou que de forma alguma, que eu não tinha problema nenhum, que eu era super saudável, não tinha a menor necessidade de fazer acompanhamento especial, que eu poderia ter uma vida totalmente normal. E realmente foi, a minha gestação foi super tranquila, eu não tive nada, foi muito saudável, eu era vegana, continuei vegana, enfim, muito saudável, trabalhando, sempre trabalhei bastante, foi bem tranquilo, foi bem bacana. Nós morávamos em Joinville, né? E nós queríamos fazer uma surpresa para a família e queríamos contar pessoalmente. Então a gente ficou esperando dezembro chegar. Mas daí não ia dar certo, a gente estava programando de vir para São Paulo, mas não ia dar certo, a gente acabou desistindo. E eu liguei para minha mãe e fui contar para ela que eu estava grávida. E eu falei para ela, mãe, a senhora vai ser vó de novo. Ela falou assim, é mesmo? A Gisele tá grávida do 2º? Ela pensava que era minha cunhada. Eu falei, não, mãe, sou eu. Você. Ela não levou nem um pouco a sério, né? Então, teve uma reação assim,
Mas daí quando ela entendeu que realmente eu estava grávida, e daí isso se espalhou, a família toda ficou super feliz, assim. Durante a gestação, eu comecei a ler muito. Eu li muitos livros, eu assisti documentários, mas eu sabia que eu queria um parto natural. O mais natural possível, né? Já era o meu estilo de vida, eu queria um parto mais natural. E daí todo o planejamento foi nesse sentido. Eu cheguei até a visitar a maternidade da cidade, mas a visita foi muito ruim, né? A pessoa deu muitos indícios que eu teria muitas intervenções. Peguei uma pessoa realmente bem pouco esclarecida, né? Mas no final me ajudou, porque daí eu quis fugir daquela maternidade e acabei encontrando uma equipe mesmo de parto humanizado. Mas eu sabia que eu não queria fazer cesárea. No princípio, sempre foi, até por questões familiares, a questão de ter a cesárea no hospital, para o normal, entre aspas, normal, hoje para a sociedade. Convencional, né? Como a Clara citou, teve uma pessoa que ajudou a gente, apesar da má qualificação, vou falar dela, dentro dessa maternidade que a gente foi visitar na cidade, que colocou terríveis medos. Então a gente começou a buscar caminhos alternativos. A Clara já tinha uma ideia e eu, até como pai, comecei a participar bastante disso, porque até, apesar de ter uma certa proximidade com o hospital, quando se trata de um filho, a consciência muda. Então a gente foi buscar literatura, fomos buscar informação, falamos com os outros profissionais, e quando a gente viu que era possível ter um parto normal, domiciliar, eu já assumi desde o princípio isso, né? A única coisa que a gente tinha certeza é que não ia ser na maternidade, não ia ser num hospital. A gente tinha certeza que não ia ser uma cesariana. Não ia ser cesariana. Não ia ser um parto cheio de intervenções, né? Poderia até acontecer, mas não era o que a gente não era planejou. O plano A. O grande dia do nascimento do Luigi foi muito especial, né? Muito especial porque nós, como o Carlos falou, foi um momento muito preparado, né? Nós estávamos muito... nós nos preparamos muito, nos conscientizamos muito do que nós buscávamos, encontramos uma equipe de parto humanizado maravilhosa de Blumenau, que é o Nascer em Casa, e era o grande momento, né? Então ia ser em casa que o Luiz ia nascer. Eu não imaginava que eu já estava, que ele já ia nascer, que já era o dia, né? Por um momento eu tive algumas dúvidas, mas eu tinha o apoio de uma doula, e daí nós acionamos a equipe que veio de Blumenau para Joinville, né? Então tinha todo um tempo, uma demora. O meu parto foi um parto até rápido para um primeiro parto, porque ele levou 7 horas e pouco. E foi lindo, porque o Luigi nasceu em casa, elas montaram uma piscina no quarto, mas na hora do nascimento dele mesmo eu acabei querendo sair da piscina, ele nasceu na nossa cama, era luz de velas, ele foi um ambiente super agradável, acolhedor, ele foi recebido com muito respeito, né? Que era uma coisa que a gente esperava. Mas foi lindo. Eu falo que eu tenho certeza que eu tive um parto muito legal, porque eu morro de saudade do parto, né? Morro de saudade desse momento, foi um momento maravilhoso, delicioso, gostaria de passar por isso outras vezes, mas enfim, foi muito, muito legal. Muito especial, né? Quando a mãe entra no processo de parto, devido às reações químicas que acontecem no corpo, ela fica mais voltada para a emoção e concentrada no filho. E tem todo um ambiente externo que a gente foi preparado para isso, né? Apesar de fazermos essa preparação juntos com a Verusca e com a Lu, que são do Nascer, a gente teve todo um ensinamento antes, então a gente já vinha há meses treinando isso. Então, desde arrastar a cama para um lugar, de acender a vela, de colocar a nossa música que a gente escolheu para ele, de fazer as nossas preces, de abrir o espaço para encher a banheira, de ligar o encanamento do chuveiro para encher a banheira. Então tudo isso, enquanto ela estava tendo as contrações e a gente esperava
a equipe chegar, tudo isso tinha que ter alguém um pouco mais racional, apesar de tanta emoção, mas alguma coisa que pudesse organizar isso. Foi maravilhoso, foi só de ver, assim, escuta a música, já começa a emocionar, você já chora, porque remete sempre àquele passado. Então é bem legal, bem legal. Quando o Luigi nasceu, tudo mudou na minha vida. Nada mais continuou igual, né? Mudaram as minhas perspectivas, a minha vida profissional, o meu casamento. Eu tenho uma amiga que fala que o casamento não muda. É uma ilusão falar que depois do filho o casamento muda. Na verdade, o casamento acaba, começa outro. Segundo ela, é isso que acontece, essa diferença. Mas a gente se redescobre, a gente redesenha a própria história. Foi muito interessante ter o Luigi com a idade que eu tive, porque eu tive o Luigi com maturidade, eu tive o Luigi com uma clareza do que o que eu queria na minha vida, do que eu estava buscando, uma presença, assim, uma consciência do que eu queria viver com ele. Então, foi muito... Eu acho que eu não poderia ter sido mãe antes. Eu fui mãe na hora que eu estava pronta para ser mãe. Profundamente. Aconteceu uma coisa curiosa. Eu nunca lembrei da minha idade. Nem na minha gestação, nem na hora do parto, nem depois que eu tive meu filho. Eu nunca me dei conta, né? E, sei lá, eu me sinto tão ativa quanto antes, né? E sempre fui, sempre carreguei o Luigi, sempre foi super pesado, puxou o pai dele, né? Sempre foi grande, foi um bebê grande, mas sempre carreguei ele no colo, brinquei com ele, eu sempre fui, não sinto nem um pouco o peso da idade, nossa, eu devia ter tido antes, porque eu ia brincar mais com ele, porque eu ia aguentar mais, nossa, nunca me incomodei, eu não tenho problemas com essa coisa de não ter dormido à noite, não, nunca isso foi um peso. Sempre tive muito pique, então a idade realmente não interfere em nada. Eu amamentei o Luigi exclusivamente com leite materno até os 7 meses, e daí amamentei ele em livre demanda até os 3 anos, e o Luigi mamou até 4 anos. Então, no último ano, nós fomos fazendo um desmame natural e respeitoso. Mas esse nenê tá forte. Bem saudável com leite materno. Para as mulheres que estão tentando a primeira gestação tardia, eu acho que tem 2 casos de mulheres. Tem as mulheres que dizem que tentam e não conseguem engravidar, e isso vira uma preocupação, um sofrimento. Então, para essas mulheres, eu diria que elas têm que se fiar, elas têm que confiar no corpo delas. Então, o mais legal talvez seja encontrar alguma coisa para elas fazerem, antes de qualquer tratamento, qualquer uma dessas outras terapias intervencionistas, buscar um caminho para se conectarem com o próprio corpo. Porque eu acho que o caminho da gestação é um caminho de conexão de você consigo mesma. Então, vai fazer dança do ventre, yoga, não sei, existem muitos caminhos, muitas possibilidades para você se conectar com você mesma. E eu acho que na hora que você tem como prioridade isso, a gestação vem. E vem na hora que você está pronta. Eu acho que confiar é muito importante, né? E daí para as mães que que se preocupam, será que eu estou com muita idade? Claro, todas as gestações cabem aí exames, se cuidar, ver como é que está a tua saúde. Todas as gestações trazem riscos. Tudo bem. De novo, eu acho que é confiança e eu acho que tem que haver uma compreensão, né, de que a idade pesa muito menos do que a gente imagina, né? Eu tive o Luigi com 42 anos, ele nasceu super saudável em casa naturalmente. Então, quer dizer, e tem mulheres com 38 achando que estão velhas para engravidar. Não existe isso, né? E ele veio saudável, eu tive uma gestação, um parto, um pós-parto extremamente saudável. Então, assim, confia e vale a pena. Principalmente se você tem certeza de que você deseja isso, porque isso vem como um grande presente
num momento de grande maturidade, de consciência, de presença. Eu acho que é muito transformador ter um filho nessa idade. Eu adorei. Dinossauro, quando eu vou aqui almoçar, né? O que é isso daqui, ó? Isso é meteoro, aqui é machucado. Tem alguns dinossauros lutam. Daí quando eles morreram tem esse meteoro. Esse aqui, ó. Esse aqui são os espinhos e o rabo, as pernas, o chão, o céu. E aqui, outro dinossauro, né, igual a esse. Aqui mais um. Outro dinossauro com um pezinho aqui, né. Isso é tudo.